Muito bom dia a todos quantos se reúnem aqui para mais uma explanação da série Registros sobre Registros, que recebe o honroso patrocínio da Norég do Paraná, a cuja presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, eu apresento os meus melhores cumprimentos. Quero, antes de hoje nós iniciarmos aqui a nossa leitura e na sequência glosas e comentários sobre o texto já previamente publicado da aula de hoje, que diz respeito à extinção dos usufrutos, com que nós vamos terminar esse longo tempo de tratativa da questão do usufruto, fazer algumas pequenas referências. Para logo uma convocação, por assim dizer, àqueles que quiserem participar da entrevista que a presidente da Norég do Paraná, a doutora Mônica Dalla Vecchia, com apoio de todas as entidades importantes dos registros das notas do Paraná, a presidente fará na quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos, aqui em outros canais da rede eletrônica, em páginas da Norég do Paraná, acerca do tema da profilaxia jurídica extrajudicial, tratando, portanto, disso que é o papel da magistratura da paz jurídica, na expressão do Monastério Gali, e que eu tenho agora ultimamente designado como magistratura da concórdia, com reflexos interessantes quanto ao tema da extrajudicialização e a possibilidade de expandir-se o conjunto das atividades extrajudiciais, o que tem como ressonância, embora essa não seja a meta, esse não é o objetivo da palestra, que tem caráter acadêmico, mas em todo caso tem como ressonância prática a possibilidade também de um afluxo financeiro que possa, pelo menos, mitigar a ruptura da equação econômico-financeira que se presume a raiz da contratação administrativa dos titulares das notas e dos registros. Parece que é interessante. Vamos ver como eu me saio nessa entrevista, para tentar indicar de maneira mais ou menos pedagógica um ponto de partida para essas discussões, essas meditações, que outros, com melhor engenho e arte, poderão completar, retificar, aprofundar, etc. Muito bem, eu queria também, antes de começar essa nossa exposição de hoje, enviar aqui uma saudação que me foi pedida a um servidor do cartório do Registro de Imóveis de Tupã. Tupã é uma comarca aqui, uma cidade, uma comarca aqui do estado de São Paulo. O Dr. Douglas Sodré, que, segundo consta, despende parte de seu tempo assistindo aqui as minhas pequenas aulas e, igualmente, lendo algumas das coisas que eu tenho publicado nessa esfera aí do direito notarial registral, meditações de gente velha, por assim dizer. Bom, por último, ainda antes de começar a aula e provavelmente tratar dessa nossa série, Registro sobre Registro, eu queria também convidá-los a que hoje, podendo, despendam seu tempo com a minha pequena apresentação da série Caminhando pela Lei 6.015, uma série idealizada pela registradora Thaís Castelo Branco, lá do Ceará, e que eu tenho trilhado na página do Instagram da Arpen de Goiás. Arpen Goiás. E por que hoje estou sugerindo que, sobretudo aqueles que gostam do registro civil das pessoas naturais, assistam com atenção a pequena aula de hoje, pequeno passo que se dá nessa caminhada da Lei 6.015, porque haverá ali um tema, eu não sei se
haverá reflexo prático. Eu creio que não haverá reflexo prático, mas dogmaticamente é um tema pode-se dizer quase que bombástico. Bombástico. E nesse sentido, talvez convenha que assista e eventualmente possam aprofundar essa controvérsia e retirar daí alguns elementos interessantes para os estudos do direito registral. Muito bem, hoje vamos para a nossa exposição número 213. Bom, esse é o projeto. Se nós pensarmos que ela se faz uma vez por semana, você já projeta 4 anos e tanto de aulas continuadas sobre essa matéria. Mas isso vai um pouco além. Ou, se quiser, um pouco aquém. Porque essa numeração segue a retomada dos estudos dos registros sobre registros. Começou novamente no número 1, esse estudo, quando as aulas passaram a ser ministradas pela Uniregistral, Universidade Corporativa do Registro, que é uma universidade mantida pela ARISP, hoje presidida pelo Dr. Fabiano Galhardo, e que à altura era presidida pelo Dr. Francisco Raimundo, ambos registradores aqui da cidade de São Paulo. Mas antes disso, essas aulas foram ministradas no cartório anexo, no auditório anexo ao cartório do Centro de Imóveis de São Paulo, do Dr. Ademar Peronelli, a convite da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, chamada com a sigla ABDRI, presidida pelo Dr. Sérgio Giacomini. O grupo lá é interessante. Estou fazendo todo esse histórico para definir uma coisa que se patenteou nesse grupo. As reuniões ali começaram a convite da academia para que se estudassem as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, as chamadas intermináveis normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Por quê? Porque estava em curso mais uma das sucessivas revisões que se propõem para essas normas. Mas, embora os debates fossem interessantes, as exposições um pouco menos, mas enfim, tinham também o seu interesse, logo começou a insinuar-se no grupo uma tentativa de explicação antecedente, ou seja, não se tratava mais das questões puramente dogmáticas, de verificar o que uma palavra queria dizer ou outra num pequeno texto das normas, etc. Mas começou a chamar a atenção a necessidade de uma fundamentação, ou seja, se nós quisermos encontrar os pilares teóricos para aquilo que se estava propondo. E foi daí que surgiu a ideia de, olha, nós temos que voltar a examinar os princípios do registro. Se nós não examinarmos os princípios, nós vamos sempre ficar em paredes eventualmente mal fundadas, em construções, para usar aqui uma analogia, em construções mal edificadas, porque não tem fundação, não tem pilar. E aí começamos, já naquele grupo inaugural, a tratar dessa matéria. E passados aqui, francamente, embora eu me projetasse intelectualmente para uma tarefa que poderia durar muito tempo, eu não esperava que ela tivesse essa perseverança ao longo do tempo. 5 anos e tanto, tratando semanalmente e em progressão desse assunto. Depois de eu ter sido defenestrado da Uniregistral, tive essa grande oportunidade, que me honrou muitíssimo, de ser hospedado aqui nesta prestigiosa página da Noréga do Paraná, a qual eu não poderei nunca retribuir em gratidão por essa acolhida, até porque talvez poucos saibam disso, mas eu à altura estava imaginando até pura e simplesmente paralisar esses estudos. Eu me senti um pouco incômodo com a situação de não ter mais o auditório que tinha na Uniregistral. Mas, enfim, fechada uma porta, ou talvez melhor se diga, fechada a janela, eu pude
entrar por um grande portal, que foi esse da Noregg do Paraná, a quem eu, mais uma vez, dou aqui o meu testemunho de gratidão. E, naturalmente, essa gratidão deve ser, sobretudo, estendida a todos aqueles que me dão audiência frequente, alguns com uma constância admirável, quase poderia dizer que heróica, porque sem esse público que dá audiência, não haveria o estímulo necessário para que eu toda semana me dedicasse a escrever um texto. Os senhores seguramente têm alguma ideia, mas normalmente eu levo um dia inteiro para produzir esses pequenos textos de 5, 6 laudas, porque isso exige pesquisa, exige meditação, exige uma tentativa de encontrar a fórmula exata nas palavras. Aquela história do Gustavo Corsão, as palavras são como que uma sopinha de letras. Então nós temos que encontrar direitinho as letras com que vamos referir as coisas, né? Muito bem, vamos então para o que viemos hoje. Extinção do usufruto. Vou fazer aqui considerações de natureza muito geral, é um tema de direito substantivo importante, e eu achei por bem que nós cuidássemos, numa parte geral, de tudo que se deve entender por extinção de direitos. Até porque, então, isso passa a servir não só diretamente para o tema do usufruto, mas para a extinção de todos os direitos reais, mais além de todos os direitos pessoais, com interesse, portanto, para o registro de imóveis, para as notas, para os demais registros públicos, em particular para o registro civil das pessoas naturais. Vamos lá. O texto, como sabem, já foi previamente publicado na página da Noregg do Paraná. Sempre às vésperas da aula, esse texto é ali publicado. Assim como o termo Constituição de Direitos, nós já dissemos em aulas anteriores, possui dois modos, duas acepções, dois significados, também o conceito de extinção de direitos pode entender-se aqui de duas maneiras, de dois modos. Bom, num primeiro sentido, isso é mais ou menos intuitivo, não é? Ou seja, no primeiro sentido, que é o sentido mais estrito, quando falamos em extinção de um direito, nós estamos cuidando da extinção objetiva de um direito, ou seja, o direito como tal deixa de existir. Direito em seu todo, por assim dizer. Mas há uma significação um tanto imprópria, mas em que também nós reconhecemos, de algum modo, a extinção do direito, que é o que se refere à chamada extinção subjetiva, ou seja, quando há, ao fundo, uma mudança ou transformação subjetiva, ou seja, o direito parece ser o mesmo, porque objetivamente ele é o mesmo, só que ele vincula pessoas que não estavam na sua acepção original. Por isso que podemos falar em uma extinção subjetiva. Vamos aqui supor, Tício e Semprônia têm uma relação de locação, por exemplo. Tício dá o imóvel em locação a Semprônia. Depois Tício, pura e simplesmente, vende o imóvel para Caius. Caius mantém o contrato de locação. Então, isso aqui é chamado também de extinção subjetiva. Veja, a locação continua existindo, nesse nosso exemplo. Mas pode chamar, de algum modo, extinção, porque o contrato originário, o ajuste originário, a relação jurídica originária não existe mais. Não existe como tal mais. Ela existe agora modificada subjetivamente. Então, por isso, é que se pode estender o termo extinção de direito ao campo também do subjetivo, do aspecto subjetivo. Bom, nesses dois modos, como está visto, o que há é uma modificação da situação jurídica inicial, do status jurídico original. Bom, mas só que no primeiro sentido, sentido objetivo, sentido estrito, o direito não subsiste. Ou seja, já não há mais propriamente a relação jurídica. Ou quando, eventualmente, essa relação sobreviva, ela se transforma na parte objetiva. O seu objeto é que é alterado. Por exemplo, o devedor não se satisfaz. Esse é o exemplo que eu dei aqui, uma dada obrigação de dar a coisa certa. Por exemplo, eu vou dar aqui me comprometo a dar um livro. Que livro aqui? Pronto. Isso aqui é um tomo
das obras completas de Santo Agostinho, editadas pela Abade. Esse aqui é o livro que trata das famosas Confissões de Santo Agostinho. Bom, me comprometo a dar isso de presente para a doutora Sônia Batista, quem já cumprimento desde logo. Aí não cumpro isso. Muito bem, como eu havia feito um compromisso, que eu daria o livro a ela tem o direito de ingressar com uma ação de ressarcimento. Então, veja, o direito inicial transformado, embora subsiste. E agora ele dá causa a um débito ressarcitório, mas houve uma modificação objetiva. O objeto não será mais o mesmo, não vai recair sobre a coisa que era suscetível de entregar-se, de dar-se à doutora Sônia, nesse exemplo, mas vai cair sobre uma pretensão indenitária, uma pretensão indenizatória. Bom, já na acepção imprópria, quer dizer, na chamada extinção subjetiva, a relação de direito está objetivamente mantida. Lembre-se do exemplo aqui da locação. Vamos manter a mesma locação. Bom, o que se vai modificar no todo ou em parte é a titularidade. Por que no todo ou em parte? Porque pode mudar as duas partes. Ao mesmo tempo, Tício deixa de ser o locador, passando a ser o Caio, e igualmente podemos dizer que Semprônia deixa de ser a inquilina, passando a ser o Iulia, por exemplo. Carnelucci, o grande Francesco Carnelucci, que foi uma das maiores genialidades jurídicas do século passado, embora assistemático, não é? Quem se aproxima do pensamento de Carnelucci fica... essa é a impressão que dá, um verdadeiro caos. Ele conseguia entender as linhas que seguia e de vez em quando sacava coisas magistrais. Eram as conclusões assim que são de embevecer a alma, tamanha genialidade dele. Mas, na verdade, para estudá-lo é complexa a coisa, porque ele frequentemente mostra uma aparência de caos, uma aparência de assistematicidade em seus trabalhos. Mas nesse livro, A Teoria Geral do Direito, que é interessante, em que ele não cita ninguém, é um livro de cabo a rabo sem citar ninguém, ele faz a observação de que o fato jurídico extintivo sempre se reporta à situação inicial. É esta situação inicial, na chamada modificação ou extinção subjetiva, que padece a eficácia extintiva. E dizer, então se construi uma nova relação jurídica. Ele entende que há uma nova relação jurídica, uma nova situação, quando se mudam os elementos ou termos subjetivos. O que então vai sugerir a ele a ideia de tratar-se mais exatamente de um fato substitutivo. Ele fala isso, fato substitutivo, ou fato substituinte. E esse grande autor português, cuja leitura eu recomendo muitíssimo, Manuel Domingues de Andrade, ele tem, entre outros livros, uma teoria geral da relação jurídica em 2 volumes, que é uma coisa preciosa, muito exata. Ele fala em fato translativo, ou seja, fato de aquisição derivada, ou seja, um fato que transforma a relação jurídica de algum modo, embora só, volto a dizer, alterando os termos extremos ou subjetivos. Bom, vamos lá. Como classificar a extinção subjetiva, que nós já definimos. Como sabem, eu tenho insistido muito nisso, porque isso ajuda o método de pensar, de articular, de escrever, etc., de estudar. A primeira coisa, o primeiro modo de saber é a definição. O segundo modo é a divisão. Só depois passamos à argumentação. Às vezes, pedagogicamente, pode alterar-se essa ordem, mas sempre lembremos, temos 3 marcos, 3 modos de saber. Definir, dividir, argumentar. Vamos agora à divisão ou classificação da extinção subjetiva. E vamos dá-la mais ou menos com tipos, em vez de designar por meio de nomes, vamos dar por meio de descritivo. Bom, primeiro modo de divisão, ou de espécie de extinção subjetiva, é aquele em que essa extinção subjetiva provém da vontade do titular do direito. O exemplo que eu dei no texto é esse, na doação de um imóvel, na cessão de um crédito, ou até mesmo, em dado aspecto, na sucessão testamentária. Eu tenho a propriedade, dou o imóvel, então há uma extinção subjetiva do meu direito.
Um outro modo é o de ser indiferente a essa vontade. Por exemplo, na sucessão ab intestato, sucessão que se refere à parte disponível intestada. Essa não depende da minha vontade. Finalmente, ela pode ser oposta mesmo à vontade do titular do direito. E assim nós temos aqui, eu indiquei 2 exemplos. A desapropriação, que é um submetimento ao poder de sujeição do Estado, e a execução, em que aqui é um submetimento ao poder substituinte, ou substitutivo do Estado. O Estado substitui a vontade do titular. Já quanto à extinção objetiva, ela pode advir, primeiro, classificação aqui, da destruição do objeto material do direito. A própria coisa pode ser destruída. Por exemplo, a destruição voluntária, proveniente do ato de terceiro ou do proprietário da coisa. Eu destruo, por exemplo. Eu me comprometi a entregar esse livro para a doutora Sônia, eu vou destruí-lo. Extinção objetiva. Eu mesmo rasgo o livro, etc. Ou involuntária, por exemplo, que resulta de um fenômeno da natureza, por força de uma inundação, de um raio, etc. Eu já contei aqui que um dia eu estava aqui no espaço ao lado, onde era antigamente antes de uma reforma que eu fiz aqui na minha casa, o meu gabinete de trabalho ficava aqui ao lado, bem abaixo da clarabóia que sobe para a caixa d'água. E houve um forte vazamento da caixa d'água e aquilo caía como fosse uma catarata em cima do meu computador. Perdi o computador, perdi o trabalho, um dos trabalhos mais difíceis que eu havia feito na vida sobre como inscrever as acessões. Avulsão, alvo abandonado, aluvião, etc. Nunca mais tive coragem de escrever essa matéria. Perdi. E ainda recentemente, novo vazamento daqui da caixa d'água, esse pequeno, felizmente, me levou a perder praticamente 100 livros. 100 livros. Alguns completamente, outros ficaram de tal modo umedecidos que praticamente não se lê mais. As páginas incham, não se consegue ler. Bom, isso pode ocorrer, portanto, de maneira involuntária, a destruição do objeto material do direito. Outra hipótese que se dá é sem destruição do objeto material do direito, como se dá com a derelício, ou seja, o abandono de uma coisa móvel. Eu não quero mais esse livro, eu ponho esse livro, por exemplo, aqui à frente de casa. Olha, eu quero levar leve, está abandonado. Bom, esse abandono da coisa não impede, na sequência, a eventual aquisição, claro, do direito dominial sobre ela. O meu direito se extingue, porque eu estou abandonando a coisa, mas outro pode adquirir esse domínio com caráter originário. Terceira hipótese é o exercício ou satisfação do direito, que é o normal das coisas, a situação da normalidade, ou seja, cumpre-se a obrigação correspondente. Eu entrego o livro para a doutora Sônia, está extinto o direito, porque eu cumpri. Eu paguei o preço de uma compra, eu recebi esse preço em via de execução processual, eu entreguei a coisa que eu havia me comprometido, eu fiz alguma coisa que eu havia ajustado fazer, etc. E, finalmente, pelo não exercício do direito durante algum tempo. Aí se dá com a decadência, a preclusão, a prescrição aquisitiva, etc. Bom, cabe assinalar, com apoio ainda na doutrina desse grande jurista português que eu mencionei, Manuel Domingos de Andrade, a figura da chamada aquisição restitutiva, que é um contraponto do título extintivo. E assim ocorre na chamada consolidação dominial. É uma aquisição restitutiva, quando se consolida o domínio. Nós já dissemos isso, o domínio tem essa virtude de elasticidade, ou seja, ele pode desdobrar-se, desmembrar-se em seus atributos. E quando ocorre a volta, já que o domínio tem um caráter centrípeto, ou seja, uma tendência, é como um elástico mesmo. Já mencionei essa analogia em reuniões nossas anteriores. Esticamos o elástico, ele volta. Mesma coisa o domínio. Se tiver uma elasticidade, ele volta. O caráter centrípeto do domínio.
Então, isso se dá, então, como uma aquisição restitutiva. Ele está restituindo ao dono atributos que foram destacados no domínio. Isso ocorre na consolidação dominial. Isso é um efeito de outro fato com caráter preponderante. Assim, por exemplo, a renúncia à servidão. Ou resulta de um fato primeiro e intencionalmente aquisitivo. Ou seja, pode dar-se um outro fato, eu renuncio à servidão e com isso, ipso facto, dá-se a consolidação, ou a um fato que é intencionalmente aquisitivo. Então, eu efetivamente quero praticar um ato para que com isso se consolide o domínio. A hipótese que eu indiquei aqui para exemplificar, é a de um usufrutuário, que resolva adquirir a propriedade de que ele é o credor, no direito real menor. Bom, toda e qualquer extinção de direitos inscritos no ofício imobiliário, agora tratando da parte do registro correspondente, ou seja, nesse caso da averbação correspondente, seja ela imprópria, subjetiva, seja ela stricto sensu, que é objetiva, não é? Conforme nós dissemos, a definição objetiva, deve inscrever-se no registro de imóveis. Bom, a inscrição que se faz por averbação. E às vezes existe também, eu não tratei aqui, mas vamos deixar indicado, o chamado encerramento indireto. Alguns falam mal, cancelamento indireto. O seu registro, uma venda e compra, indiretamente está encerrado ou cancelado, segundo alguns pensam, o registro anterior. Essa inscrição pode ter efeitos apenas, muitas vezes é assim, de mera notícia do fato distintivo, apenas levo ao encerramento da inscrição correlata. Olha, está extinto o usufruto, está extinto o uso, está extinta a habitação, está extinta a servidão, etc. Assim, no direito brasileiro em vigor, que é a da Lei 6.015, não é, de 1973, sendo certo, aqui menciona o artigo 169, que todos os atos enumerados no artigo 167 são obrigatórios, eu relembro que a tese que preponderou durante muito tempo sobre os auspícios de liderança da jurisprudência administrativa de São Paulo, de que esse artigo devia ler-se como ônus do interessado, acabou sendo superada por orientações de caráter jurisdicional, contencioso, porque um dos nossos tribunais posteriores, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que esta regra deve ser lida como efetiva obrigatoriedade, embora destituída de sanção combinada especificamente. A sanção provavelmente é indenizatória quando couber. Bom, então no caso, prevê-se no inciso 2º, no item 2º do inciso 2º do mesmo artigo 167, que deva averbar-se o cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais. Está previsto nesse dispositivo. Sublinha-se que a referência à extinção de ônus e direitos reais, isso é interessante, não esgota a possibilidade de averbar-se o encerramento da inscrição correlativa precedente. Nada impede que sem extinguir-se propriamente o ônus e direitos reais, de fato, se queira cancelar, em parte, alguma coisa que lhe diga a respeito. Aí nós vamos ver lá o artigo 1249 da Lei 6.015, que diz: o cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Nós não temos no direito brasileiro, pelo menos na prática, não é muito comum essa questão da renúncia pura e simples ao registro. Pura e simplesmente se renuncia ao que está registrado, na verdade, de maneira que se cancela por interesses da vida. A vida supera muito E eu vou lhes contar um fato aqui, essa dificuldade que está havendo a respeito de uma determinada situação. Um grupo de 3 irmãos, dos quais um dos irmãos não se dá com os outros 2, esses 3 possuem em condomínio, ou seja, em comunhão ordinária, né, tradicional, um pequeno lote e um loteamento praticamente, atualmente, sem grande valor para a alienação,
e que são obrigados a pagar taxa de manutenção, de conservação do local, pagar tributos, etc. E como os irmãos não se dão entre si, eles não conseguem, não há conversa para alienar esse imóvel. Então, uma das ideias que surgiu é que o interessado, um dos interessados, renunciasse, pura e simplesmente, à terça parte de seu domínio sobre o imóvel. Isso é uma questão interessante. Fui consultado sobre isso, acho perfeitamente possível, mas é inusual, não é? Por que ele quer renunciar? Porque ele não quer mais pagar as despesas correspondentes aos tributos, etc. Os outros continuam, não há acordo nenhum nesse sentido. Então ele quer, não quer correr o risco de não pagar e ver o seu nome arrolado como devedor. Então o que ele quer é renunciar à sua terça parte disso, registrar essa renúncia no cartório de imóveis. Portanto, é um cancelamento que poderá ser parcial e se acaso, por isso que aqui se sugere a possibilidade de um encerramento da inscrição correlativa precedente, porque como essa aquisição se fez por meio de formal de partilha, houve, na verdade, a expedição de 3 formais de partilha, nesse meu exemplo. Então, pode, pura e simplesmente, requerer que se cancele a inscrição que lhe diz respeito, independentemente da subsistência do direito real para os outros dois. Bom, então é o seguinte. Sublinhe-se que o Código Civil Brasileiro de 2002 deixou estabelecido no artigo 1410 uma previsão expressa de que o usufruto se deva, quando extinto, inscrever-se no ofício imobiliário. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro do cartório de imóveis. Atenção para essa observação, porque ela leva à ideia de preservação dos efeitos da inscrição do usufruto enquanto não cancelado. Portanto, é um artigo que merecerá, ou deve merecer, uma análise mais aprofundada. Bom, esse artigo 1410 alista 9 causas extintivas do usufruto. Volto a dizer, causas que não têm caráter exaustivo. Está aí no texto, eu não vou passar de revista tudo isso, isso é matéria do Código Civil, mas apenas indico renúncia do usufrutuário, morte do mesmo usufrutuário, termo de duração do usufruto, o que abrange a hipótese do decurso do trintídio, né, dos 30 anos, da data que uma pessoa jurídica passe a exercer o uso e fruição da coisa, a extinção da pessoa jurídica, em benefício de quem o usufruto se constituíra, a cessação do motivo que ensejou o usufruto, a destruição da coisa objeto do direito, a consolidação do domínio, a hipótese de culpa do usufrutuário, quando alienando, deteriorando ou deixando arruinar os bens, não lhe socorra com os reparos de conservação, sai um S a mais aí, não lhe socorra com os reparos de conservação, e o não uso ou não fruição da res, objeto do usufruto. Bom, aqui é uma observação, esse artigo 1410 arrolou hipóteses que não estavam previstas no artigo 739 do Código de 1916. Mas é que também é preciso que se diga que esse dispositivo do Código de 16 não era considerado exaustivo. Era meramente enunciativo, não era uma norma que estivesse em inúmeros clausos. E a tanto basta ver que o artigo 741 apressou-se a indicar outros títulos extintivos, adicionando as hipóteses expressas nesse artigo 739. De maneira que já no Código de 16 se diziam títulos extintivos do usufruto, e nisso de maneira conforme com o que adiante veio a adotar-se no Código de 2002, a morte do usufrutuário, o termo de duração do direito de usufruto, a cessação da causa de que se originou esse direito, a destruição da coisa, a consolidação, falta de adequado reparo dos bens, etc. E não havia no Código de 16, entretanto, referência expressa ao não uso ou não fruição da coisa objeto do usufruto, nem a renúncia do usufruto pelo credor. Mas, em troca, o Código 16 previa de modo expresso a prescrição como causa distintiva do usufruto, coisa que não há no Código de 2002.
A doutrina civilista que se formou em relação ao Código Civil de 16, que era magnífica, não é? Vamos lá, Cláudio Bevilacqua, Carvalho Santos, para dizer dois nomes dos mais antigos, né? Pontes de Miranda, acrescentava as hipóteses científicas, Serpa Lopes, né? Lembremos de Serpa Lopes agora, Caio Mário, Orlando Gomes, etc. Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues. Estou falando dos que trabalhavam com o Código de 16 e que não sobreviveram para examinar o Código de 2002, porque a doutrina 2002 já se vem formando de maneira excelente. Lembremos aqui Arnaldo Rizardo, Carlos Roberto Gonçalves, Francisco Eduardo Loureiro, entre outros. Já a doutrina civilista, do Código 16, acrescentava as hipóteses científicas de usufruto, expressamente indicadas na lei de regência, a renúncia pelo usufrutuário, a resolução do domínio, o advento da condição resolutiva, que não estava previsto em lei também. Então, renunciar, resolução do domínio, advento de condição resolutiva. Aí a doutrina que eu mencionei, acrescentando ao nome de Cláudio Bevilacqua, os de Carvalho de Mendonça e Carvalho Santos, que eu também referi. No mesmo sentido, além da prescrição, também se fala na resolução dominial, diz Arnaldo Rizardo, desde que a causa determinante remonte à época anterior à instituição do usufruto, se houve resolução do domínio. E o implemento de condição resolutiva. Por exemplo, vamos ver aqui, conclusão do curso superior, eu dou um imóvel em usufruto até que o usufrutuário conclua o curso superior. O que hoje no Brasil é uma aventura, né? Porque a notícia de pessoas que entram na faculdade e não saem mais dela, permanecem por lá. Que aliás, sabe que isto é uma prática que havia também na Universidade Medieval. Um curso, por exemplo, em uma universidade medieval, demorava de 5 a 15 anos para se concluir. Era assim, a formação era muito rígida. E alguns ingressavam, saíam no meio por não aguentar tanto tempo estudando, outros ingressavam e nunca mais saíam. Permaneciam o resto da vida estudando. Nós estamos hoje renovando aqui, e provavelmente não com as melhores qualificações, aquilo que já era comum entre a estudantada medieval. Mesma coisa assim, eu mantenho um imóvel usufruto enquanto fulano for solteiro. Casando-se, deixa de considerar usufruto. Isso também devem, sob a regência do Código 2002, estimar-se por títulos, com eficácia extintiva do usufruto. E com isso, meus amigos, nós concluímos aqui a longa tratativa que mereceu esse interessante tema, o usufruto. E a partir da semana que vem, se Deus quiser, começaremos a tratar do tema do uso, que na linguagem de Washington Barros Monteiro constitui avis rara no direito brasileiro. De fato, é um instituto pouco utilizado no direito brasileiro, mas está previsto na lei e que tem aspectos muito interessantes a serem considerados do ponto de vista acadêmico. Exatamente porque ele é de pouca utilização prática, talvez efetivamente convenha uma tratativa cautelosa e vagarosa, relativamente vagarosa, acerca de sua caracterização e do quanto interessa para as notas, que devem atuar preparando os títulos relativos ao uso, e para o registro de imóveis. Quero mais uma vez, antes de encerrar aqui o nosso encontro de hoje, agradecer a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, fazendo uma gestão magnífica, apoiada pelas muitas entidades notariais registrais do Paraná, que dão um exemplo de grande militância em prol das instituições, doutora Mônica Guimarães de Macedo Dallavec. Convidar a todos para que amanhã assistam às 18 horas e 30 minutos a entrevista que ela comandará, e que eu tratarei do tema da expansão das atividades suscetíveis de uma extrajudicialização,
Vamos ver quais são os resultados propostos e como isso andará, ou seja, apenas um projeto inicial. Bem como convido a todos para que hoje, também às 18h30, mas aqui no Instagram da Arpen Goiás, assistam lá mais uma aula da série Caminhando pela Lei 6.015, porque haverá um assunto interessante. Desta vez, penso que haverá um assunto, digamos, peculiar, que eu ousaria dizer que, de certa forma, é um assunto bombástico, sem grandes efeitos práticos, mas bombástico do ponto de vista teórico ou dogmático, como veremos. Vamos lá, agradecer do cartório do Boqueirão, que é o cartório exatamente da doutora Mônica Dalla Vecchia, Guimarães Dalla Vecchia. Doutora Sônia Batista, já cumprimentei, muito bom dia. Está aqui mesmo. Doutora Mônica Dalla Vecchia, ela se assina Mônica Dalla Vecchia, eu tenho que mencionar Guimarães aqui por motivos prudenciais. Doutora Edmar Schmitz, muito bom dia, meus parabéns pelo denodo, pela disciplina de estudo. Prezada Cláudia Rosa, grande registradora, aí, participante aí do nosso Pinga Fogo. Dr. Valdecir Castiglione, que é registrador aqui, extremamente delicado, extremamente educado, cortês no trato com todos e faz falta as nossas reuniões presenciais. Dr. Mário Martinelli, muito obrigado pelo comparecimento. Doutora Rodrigues Nina, hoje mestre em Direito. Eu fico vendo essas coisas, né? Gente que foi meu aluno ao longo do tempo, começando, engatinhando na carreira, chegar tão longe com um grande valor, tal caso da doutora Rodrigues Nina. Dr. Pedro Bragato, grande nome também em ascensão nos estudos, está fazendo agora doutorado. É outro que começou lá, eu conheci nas nossas reuniões lá da Academia de Direito Brasileira de Direito Registral Imobiliário. E hoje dando prova aí de sua competência, de sua dedicação. Um nome a guardar-se nessa ascensão. Maria Augusta Castiglione, filha do Dr. Valdecir, bacharel em Direito, muito obrigado por sua presença. É muito agradável isso. Dr. João Branco, muito bom dia, agradeço a presença. Querida amiga Eliette Guarnieri, grande magistrada aqui no estado de São Paulo, em grande valor pessoal, Eliette. Doutora Margarete Maia, é uma registradora exemplar no estado do Ceará, estimada amiga. Doutora Aline Miranda. A Aline, todo mundo já sabe, é uma grande magistrada aqui em São Paulo e tem aí um largo futuro pela frente na magistratura e na área de estudo. Ela é muito bem dotada para os estudos em geral, em particular na área do direito público, quando ela vem dando sinais de grande talento, mas deve voltar, espero eu, para o campo do registro público futuramente. Doutor Stanley Marielle Dickel Lima Vicentino, muito bom dia. Muito obrigado por sua presença. Segundo Registro de Imóveis de Curitiba, meus cumprimentos. Estimada Mariana, Mariana é a líder da publicidade aqui das nossas aulas. Não fosse a Mariana liderando aí um grupo competente de trabalho, teríamos as aulas poderiam ficar um pouco mais acanhadas. Muito obrigado, doutora Mariana. Grande amigo Rogério Tobias, autoridade do registro e das notas no Brasil. Muito bem, doutora Sônia. Thaís Camati, registradora de Paraíso das Águas. Já entregou os livros lá, doutora Thaís, ao nosso corregedor? Muito obrigado por sua presença, em todo caso. Doutor Sérgio Luiz da Silva, muito bom dia. Maria Isabel Dipp, também conhecida como a mãe do Joaquim. Muito obrigado pela presença de todos. Então, novamente renovo os meus convites para que participem hoje do encontro da Arpen de Goiás, às 6h30, e depois amanhã dessa entrevista que a doutora
Mônica Guimarães, Castelo Branco, me submeterá a isto às 6h30, aqui pelos canais da Noreg, sobre o tema da extrajudicialização e projetos de sua maior expansão. Muito obrigado a todos e agradeço. Dona Thaís, obrigado. Eu, assim que entregar, ficarei satisfeito com isso. Eu agradeço a sua gentileza e a sua diligência.